Hoje, 29 de abril de 2010, Projeto Memória, História Oral, da Fundação Arquivo Memória de Santos, em parceria com a Unimonte, hoje gravando no estúdio do Museu Imagem do Som, da Secretaria de Cultura de Santos, entrevistando a professora Sueli Maia. Aqui quem fala é o historiador Roberto Tavares, a meu lado também o historiador Dionísio de Almeida. Boa tarde, Sueli. Boa tarde, Betão, Dionísio, Fernanda. É um prazer estar com vocês e para contar um pouco da minha história, né? Seu nome completo e data de nascimento? Meu nome completo é Sueli Alves Maia. Eu nasci em 25 de janeiro de 1946. Nasci ali na Carvalho de Mendonça e ali pertinho na Carvalho de Mendonça, e depois fui morar em São Vicente. O nome dos seus pais e profissão deles? Meu pai, Fernando Domingues Maia, ele era, eu não sei dizer se era superintendente da Armor, que era no Matadouro, onde hoje é o SESI, seria isso? Lá, SESI, ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Ele acho que era um gerente lá, naquele matadouro. E minha mãe, o nome dela Resnan Alves Maia, e ela era prendas domésticas, cuidava da casa, né? Então, eu morei lá em São Vicente também, pela época em que ele era o superintendente da Armo, numa casa quase um estilo de fazenda, porque o gado vinha e ficava todo na casa antes de ir para o matadouro e tal. Quando você mudou para São Vicente? Eu mudei, acho que pequena, anos? Ainda uns 3, 4 anos. E morei também pouco tempo lá, no máximo uns 5 anos nessa casa, porque aí depois fechou a Armo, né? E o pai perdeu o emprego e nós viemos morar na Ponta da Praia, bem perto do quartel da Polícia Militar, ali no Canal 6. E ali fiquei até a época de me casar. Saí de lá, acho que com 24 anos, mais ou menos. Então, fala um pouco lá da Ponta da Praia dessa época. Nossa, maravilha. Maravilha aquela Ponta da Praia. Quartel sem muro, Betão. A gente entrava no quartel para brincar, podia usar e aprender lá com os soldados, equitação, eles deixavam a gente andar nos cavalos, ajudá-los a alimentar os cavalos. Eu lembro que toda quarta-feira tinha cinema no quartel, as famílias iam. Não existia muro naquele quartel, né? Depois teve que começar a fechar. A polícia teve que começar a se isolar do mundo, né? Ela era muito chegada, muito próxima das famílias, a polícia militar ali. Era muito bom. E a criançada gostava de brincar, de pegar peixinho no canal. Imagine pegar peixinho hoje, né, Betão? Pegar peixinho no canal, entrava no canal ali em frente. Outra coisa que me lembro muito é que aquela região toda, ela tinha muita chácara de chuchu, onde hoje é o shopping, Praia Mar, né? E tem as moradias ali, o BNH e tudo aquilo era chácara de chuchu dos japoneses. A gente ia lá, eles também davam chuchu, sacola de chuchu. E para a Ponta da Praia era mangue. Tinha o Jabaquara, onde hoje tem o Trabuce, aqueles prédios do Trabuce, era o campo do Jabaquara lá, bem de frente para a praia. E lembro que tinha o bonde 13, que o trilho era na areia, e o bonde 13 já ia até o Internacional. Isso é a minha lembrança. E desde casa até a praia, era tudo areia da praia mesmo, não tinha casas por ali, pouquíssimas casas, né? E do canal, vamos dizer, do canal para o lado da Ponta da Praia, quase não, a gente não ia, porque era, depois do clube do Jabaquara, era mangue, lá mais pro fim tinha o início do Internacional, do clube e tal.
Era assim que era ali. Foi muito bom também, porque também quase que fui criada na rua, no meio do mato, correndo, brincando. Eu falo isso porque vejo meus netos hoje tudo dentro do apartamento, né? No computador, e aquele limite de espaço. Embora tenham toda a praia ali em frente, é bem limitado o espaço, né? Não tinha problema de violência, problema de não vá na rua. Era muito bom essa fase. Você estudou aonde? Estudei primeiro colégio, eu estudei ali no Lourdes Ortiz, bem pertinho de casa também. E o Lourdes Ortiz tem minha foto lá. Me formei lá na escola primária e depois fui para o Colégio Coração de Maria, fazer o ginásio. Fiz o ginásio e fiz o normal. Me formei professora 1900 e quanto será? 64, mais ou menos. Eu acho que é isso. Não tenho... Fala um pouco aí do tempo do normalista, de estudante, da escola normal. A escola normal foi um tempo muito bom. Eu era uma pessoa muito tímida e quase não conseguia nem me expressar muito. As outras já todas tinham namorado, tiravam muito sarro de mim por causa disso. Gostava muito de ver a banda do Santista, que passava ali na frente do Colégio Coração de Maria. Era o xodó das meninas do Coração de Maria. Lembro-me até do Odílio tocando na banda, doutor Odílio. Tocava na banda do Colégio Santista. Tocava bumbo. Me lembro dele. E muito bom, né? Tempo de jovem ali. Ali a gente juntava o Coração de Maria, o Liceu Feminino, o Santista e o José Bonifácio. E o bonde que a gente tomava era ali na frente do José Bonifácio. E o bonde era esse bonde que tem na praça agora, com aquela parte de trás. Como chama aquela parte de trás? Reboque. Com o reboque. E a moçada da escola ia tudo no reboque, né? Andava no estribo do bonde também, levando bronca do motorneiro e tal. Mas era um tempo muito bom. Isso aí ia lá para o da praia. E era o bonde ali, se não me engano, era o bonde 4. Ele ia até a ponta da praia. E aí a moçada toda ia descendo ali pela Conselheiro Nébias e tal. É o tempo em que estava começando a urbanização daquela área do entorno da praia, né? Que as pessoas não moravam para lá, as pessoas moravam mais para o centro, né? Aí começaram a ter moradias ali para a ponta da praia e tal. Então hoje é um espetáculo ver aqueles espigões lá da ponta da praia, 30 andares, né? Em espaço que era de mangue, aquilo tudo era manguezal. A água entrava até ali, né? E hoje aqueles prédios enormes, tal. Claro, nossa cidade é minúscula, só 32 quilômetros quadrados, né? Para onde vai crescer? Tem que subir. Então foi um tempo muito, muito bom esse tempo da escola, que eu fiquei na escola Coração de Maria, eu fiquei 11 anos lá. E assim que eu saí, eu queria loucamente ser professora, não tinha por onde, né? Aí eu fui me inscrever ali no Cesário Bastos para ser professora e fiquei assinando ponto durante um tempo como substituta. Surgiu a possibilidade de uma classe vaga em Ana Dias, logo depois de Pedro de Toledo. Não, antes, logo depois de Peruíbe. E aí eu quis, porque quis ir lá dar aula, então eu tomava o trenzinho na costa. Esse trem levava 4 horas para chegar lá, Betão. Pegava o trem por volta de 6 horas, 6h30. Meu pai que me levava a marmitinha já. E eu ia nessa escola em Ana Dias, que era uma escola agrupada, era 1º, 2º e 3º ano. E eu tinha 18 anos na época, né? Era o trem dos professores, era uma delícia aquele trem. Só que o trem quebrava, nunca chegava na hora.
Em geral, na ida até dava certo, mas na volta era tristeza, porque a nossa vida passou a ser dentro do trem. Nós fazíamos festa de aniversário no trem, tinha uma delas que pintava a unha, outra arrumava o cabelo. Era assim, era o trem dos professores. O trem ia deixando os professores por todas essas estações aí, né? E eu trabalhei lá durante 2 anos, mas fiquei muito magra, porque a comida, a bebida, não podia beber água do trem, sabe? Aí a minha mãe começou a cismar que eu não devia ir. Eu não gostei, não, mas ela me fez parar de ir para lá. Eu gostava demais de dar aula lá. Agora há pouco tempo eu passei lá, a escola tem o mesmo estilo ainda. Fica bem perto da casa do Helder. O Helder tem uma casa lá em Ana Dias, né? E de lá, quando eu voltei, estava abrindo na filosofia o curso de ciências. E eu fui fazer o vestibular. Não, minto. Quando eu voltei de lá, minha mãe quis que eu continuasse estudando. Aí eu decidi que eu ia fazer serviço social. Por que eu queria serviço? Porque era fora de Santos, eu queria sair, né? E meu irmão me deu ajuda nisso, porque a mãe não queria deixar a filha ir embora. Aí eu fui fazer cursinho em São Paulo, no Mackenzie. Morei num pensionato perto da PUC, na Cardoso de Almeida. Fiz o cursinho durante 3 meses lá. E aprendi que a vida era boa, né, Betão? Que podia ficar na rua até mais tarde e tal. Aí comecei a me soltar da minha mãe um pouco, que era exatamente o que o meu irmão queria, porque ele achava que eu era muito, muito dependente dela. Não passei lá. Aí voltei, aí a mãe ficou brava com isso e tal. Aí abri o vestibular aqui, que foi de ciências. Ciências físicas e biológicas. Eu sou da primeira turma da Faculdade de Filosofia de Santos. Que ano que é essa aqui? Ai, Betão. Será que é o 64? 64? Eu sou da turma do Clóvis. Primeira turma. Eu acho 68. 67. 64 eu tinha 18 anos. Aí eu fiquei 2 anos e tal. Eu acho que é 67. 67. Fiz 67, 68, 69. Este era um momento de grande movimentação dos estudantes, né? Então era um momento que tinha a Casa Amarela, onde estava o Rubens Lara. Aí Clóvis se juntou, porque eles formaram lá dentro da universidade nossa, do curso de filosofia, formaram o diretório, era ele e o Max do diretório, e mais outros, o Mazola, vários dele. E eu fazia parte um pouco ali do diretório, mas era na parte social, não tinha muita entrada, não. E daí ali a gente já fez um grande movimento, porque todos os nossos professores eram da reserva da polícia. Então, era aposentados, general, não sei o quê, não sabia nada de matemática, não sabia nada disso, de desenho geométrico, não sabiam nada. Aí nós fizemos um movimento de tirar esses, e era uma coisa horrível, né? Então, o Pestana era Monsenhor Pestana. Monsenhor Pestana era acho que era o reitor, né? Era o diretor. Era o diretor ali, Era o diretor e aí começou aquela movimentação dos estudantes e tal. Primeiro para isso, para tirar eles dali. Depois os estudantes também começaram a se reunir se juntar com outros diretórios acadêmicos, aí que se reúne com o diretório da Casa Amarela. Então já tinham as reuniões. Eu não participava muito dessa fase, não. Mas sabia porque era amiga deles e acompanhava, né? Aí tinha já uma movimentação, numa ação mais contra a ditadura que estava imposta. Já tinha um movimento assim, né?
E esse movimento tinha Cristina Cobra, tinha Rubens Lara, são os que eu lembro que era mais próximo. Tinha Sampaio, um gordinho, jornalista. É. É que foi João Sampaio, a mulher dele também. Eu lembro que tinha muita reunião na casa deles. Tinha aquele bar ali embaixo, Lobo Mal, sei lá, que... Ali na Ana Costa, era a reunião do pessoal, era por ali. Eu tenho uma leve lembrança disso. É aí que surge aquela movimentação em Santos. Tem o Clóvis e o Max, né? Que aí ia ter uma manifestação na Praça Mauá. Todos os estudantes foram informados. E nós fomos para lá, para essa manifestação, e eles dois acabaram sendo presos, porque estavam numa reunião antes de ir para lá e tal. Eu lembro da chegada na praça, aí nós, as mulheres que estavam estudando junto e tal, ficamos amedrontadas, porque eram muitos caminhões de soldados dentro, né? Todos tomando a praça ali. Aí decidimos entrar numa loja de tecido muito antiga, tecelagem francesa, uma coisa assim. Eu lembro que a gente ficou de costas até olhando na tecelagem. Entramos e dali fomos embora. E foi nesse dia que o Clóvis e o Max foram presos, né? Porque eles estavam em outro lugar, não me lembro exatamente o que era. E eles foram presos lá no quartel, perto de casa. E o comandante do quartel, ele era amigo da minha mãe, porque minha mãe, árabe, né? Fazia muita comida árabe. No final de semana ele vinha e ela, quibe cru, charutinho, ficava tomando aperitivo ali. E tanto o Clóvis como o Marques estudavam muito na minha casa também. A turma de estudantes estudavam ali. Você já namorava? Não namorava, não. Ele tinha uma outra namorada. E ele que dava aula para nós. Nós nos juntávamos para ele dar aula de matemática para nós. Nós todos tínhamos muita dificuldade em matemática. E em física também, né? Que o professor de física nosso era o Lenine. Eu, quando encontrava com o Lenine, eu disse, só você, né, Lenine? Porque eu passei colando, né? Colava do Clóvis. Se o Clóvis não passasse a cola... Uma vez ele fez um exame oral para mim, eu não... Ixi, Maria, foi difícil, viu, Betão? Responder aquele exame oral do Lenine. Mas, enfim. Então, nós estudávamos com eles lá em casa. E aí a minha mãe, conversando com o comandante, ficou sabendo que eles estavam lá. Ele foi lá comer alguma coisa e falou... Minha mãe estava horrorizada com aquilo. Como que prendeu aqueles meninos, filho de Maria? Aí o comandante deu tanta risada. E ela falou, não, você tem que deixar, vou levar comida para os meninos, a sua comida é horrorosa. Aí eu ia levar comida. Eu levava comida para eles no quartel. E levava coisa de matar mosquito, porque lá tinha muito mosquito. Então eu passei a ser a que entrava todo dia lá, né? Aí, de certa forma, nós acabamos abrindo, aí veio a família dele, também por intermédio lá da minha mãe, a família foi visitar. Eles ficaram mais de um mês lá. Mais um mês? Mais de um mês. No quartel, na janelinha bem ali da frente, embaixo o grande portão, e eles ficavam em cima, né? Eles eram muito bem tratados ali. O povo da faculdade fazia serenata, a namorada dele vinha. Mas aí foi depois dali que aí eu comecei a namorar o Clóvis, a namorada por algum problema, não sei se acho que por problema político, a mãe dela, alguma coisa. Aí depois comecei a namorar com ele a partir dessa data ali. O que mais que o senhor quer? E o Max? Como é que era o Max? O Max era do estilo do Clóvis também, era um meninão, um moleque, né? Um molecão também, bravinho. Mas era muito simpático. Você conhece o Leão, né? Conhece o Leão? O Roberto Franklin de Leão? Era um estilo dele, sabe? Era o conciliador das coisas, buscava conciliar tudo.
era muito namorador também, né? Ele se suplantava na sua simpatia e acabava namorando também todo. Embora ele fosse baixinho e tal, as meninas queriam só homem bonito e alto, né? A gente estudava junto com o pessoal já de economia na faculdade, então tinha toda essa história aí, né? E também nessa época iniciou a faculdade de medicina. Eu conheço o Fausto do primeiro ano que ele estudava. A nossa turma fazia aulas de laboratório dentro da faculdade de medicina. E era com a primeira turma de medicina, onde tinha o Fausto Figueira também. Fausto Figueira fazia serenata na minha casa, quase todo final de semana, bêbado com aqueles outros meninos médicos. Era uma coisa muito legal. Foi muito bom toda essa fase. Aí depois de trabalho, eu logo que comecei no curso de ciências, já houve um movimento de que médicos, dentistas não poderiam mais dar aula de ciências, eles que davam, eles que tinham autorização. Aí foi baixar, acho que, será que Abreu Sodré? Acho que foi, era governo do estado, baixou a ordem que teria, porque aí já havia aberto os cursos, né, de licenciatura de ciências, de física e tal, e que em vez de ficar com o povo da medicina e tal, que era melhor pegar os alunos. Então, no final do primeiro ano da licenciatura, eu já fui chamada para dar aula, assim como os colegas todos. E como eu havia dado aula nas primeiras séries, como professora do magistério, tinha aquela coisa de ter pontuação, né? Eu passei na frente de todos eles. Aí fui dar aula no Colégio Escolástica Rosa. Escolhi ali porque era mais pertinho de casa, eu ia a pé e tal. E o diretor era o seu Queiroz. Ele que comandava lá ainda o internato que tinha no Escolástica Rosa, né? Ainda tinha internato. Só que os alunos do Escolástica Rosa, logo que eu cheguei, ele falou assim, não acho bom a senhora ficar aqui. Eu falei, mas como? Mas sou eu que tenho a pontuação, eles mandaram que eu viesse e tal. Não, porque a senhora é muito nova, é tudo adulto aqui. Mas era aula de desenho geométrico para pessoas da COSIPA, que faziam cursos lá. E aí eu fui para uma turma dessa, claro, né? Bombardeada por esses homens, saí chorando da sala, não conseguia dar aula, desci na diretoria, eu não falei para a senhora, agora é o seguinte que eu vou lhe dizer, se a senhora quer ser mesmo professora, a senhora volta e enfrenta aqueles homens, porque senão nunca mais vai ser professora na vida. Aí voltei, chorava, Betão, escrevendo na lousa, chorava. Eu acho que os homens ficaram com pena de mim. Mas qual a postura dele? O que eles faziam? Que tipo de enfrentamento eles faziam? Eles faziam assim, começava a me paquerar, né? Me destruir ali na frente, porque ficava bonitinha, mexiam comigo, essa coisa toda, né? E eu era muito tímida. Embora não apareça, eu ainda sou muito tímida. Mas aí era isso. E não vamos dizer, não consegui me impor, mas a partir daquele dia mudou, né? Eu entrei na sala de costas, passei toda a lição e chorando, soluçando, fui escrevendo. Eu acho que eles se intimidaram um pouco, depois ficamos grandes amigos também, e eu passei muito tempo dando aula dentro do Escolástica, né? E para completar a jornada, fui dar aula no Raquel, no Guarujá. Isso, fui também para lá. Lá eu dei aula de biologia e no Primo Ferreira dei aula de biologia também. Então foi enquanto eu estava na faculdade. Aí formada eu permaneci só no Escolástica já, larguei Guarujá e tal. Eu levei um tempo até fazer o concurso. Fiz o concurso do Maluf, né? Maluf resolveu o problema de quase 80 mil professores. Eu tenho que me lembrar disso. Porque estava uma encrenca, né? Era muita gente, tudo era contratado a título precário, né? Aí fiz esse concurso, ingressei no Maria Helena,
também no Guarujá, e me transferi para o Luiza Macuco, onde me aposentei. Depois Quando você começa no movimento de professores? Então, começo no movimento. Aí nessa história toda, aí me casei e tal. Aí seu Clóvis já não queria mais ficar muito à frente do movimento, né? Se recolheu um pouco. Porque o Clóvis teve problemas de documentos, problemas de poder comprar qualquer coisa, não pôde comprar o carro, não pôde tirar a carta. Eu tive que tirar a carta porque não tinha documentos, né? E ele perdeu as aulas dele. Aí ele foi para o cursinho. O cursinho foi a salvação. Ele, Rubens Lara. Ele foi para o cursinho trabalhar. E nesse tempo, então, eu já estava no Luiza Macuco, quando começam essas movimentações de greve. E eu acho que tomei à frente alguma coisa no Luiza Macuco, disse que eu ia à reunião, teve uma chamada para fazer uma reunião na igreja do Padre Xavier, e eu fui a essa reunião. Eu acho que isso, Betão, é perto de 80 já, 78, 79. Não tenho lembrança muito das datas, não, mas é por aí. E eu fui nessa reunião para levar a posição da escola, da Luiza Macuco, né? E aí encontrei a Clara, o Helder, a Bete Savieto, Lourdinha Pimenta, e Zezé também, já mais menina, mas era Zezé. Muitas delas lá. Acho que tinham umas 15 pessoas num cantinho da igreja reunidas. E essas 15 pessoas eram, vamos dizer, começou a se estruturar o comando da greve, da PUESP, né? Aí veio o Gumercindo falar sobre isso, veio o Paulo Frateschi, eles eram da diretoria da PUESP. Já era da PUESP, já? Ou eles estavam assumindo a PUESP nessa época? Eu sei que as reuniões eram sempre em lugares muito pequenos, mesmo em São Paulo. Aí nós passamos aí em São Paulo para participar desse grupo da PUESP. Aí eu lembro do Gumercindo já presidente da PUESP, numa primeira diretoria, onde haviam apenas 19 mil associados. Hoje tem quase 200 mil, né? E a mudança toda do trabalho lá, e nós ficamos em Santos como uma parte forte, né, da PUESP na Baixada toda, que teve à frente durante muito tempo o Helder e a Bete Savieto, que comandavam ali a PUESP. Depois eles também se afastaram. Quem ficou à frente foi a Clara Miranda, e apareceu o Roberto Franklin de Leão também, que veio se juntar. Nessa época apareceu a Thelma, apareceu a Mariângela, a Maria Lúcia Prandi, eram todas professoras também, envolvidas, iam nas reuniões, né? E aí nós, Lourdinha Pimenta e eu, já tivemos um envolvimento maior, já passamos a ser fomos eleitas conselheiras da Baixada, fazíamos parte da diretoria. Clara era membro da diretoria estadual e nós éramos conselheiras na Baixada. E aí nos envolvemos nessa luta dos professores. Quando a Clara assumiu e o Leão assumiu a diretoria estadual, eu assumi a diretoria da região aqui. E aí é que começa mais esse envolvimento, né? Mas é uma coisa assim, olha, você começa a falar alguma coisa, então, não, vai você, porque você pode me representar, né? As pessoas têm um pouco disso. Vai você me representa. E aí você vai assumindo essa representatividade e você chega em alguns pontos e você não tem muito como voltar, né? Eu vejo hoje a questão da secretaria como uma questão assim que às vezes eu tenho uma vontade louca de sair correndo de lá.
Mas é um compromisso assumido de uma proposta da educação que eu fico, meu Deus, eu vou ser alguém que abandona o barco no meio do caminho, né? Numa proposta que eu acredito, porque também se não acreditasse estava fora há muito tempo. E aí foi isso, eu fui assumindo esse campo na frente. Aí virei membro da diretoria estadual, era a diretora de regiões, ajudei a montar várias regiões, regionais, andava com uma mala imensa nas costas levando os panfletos, né? Quase levava o mimeógrafo junto, viu? Para panfletar. Outro dia na secretaria, eu queria anunciar uma coisa da dengue, queria. Não, porque a senhora precisa primeiro preencher o ofício, fazer não sei o quê. Manda. Falei, menina, me arruma um mimeógrafo, que eu já faço tudo aqui. O que é isso, secretária? Na meninada nova lá, né? Que isso? Eu vou mostrar para você o que é um mimeógrafo. E então acabou esse envolvimento, acabei assumindo a direção e tal. E com isso vem também o partido. Como que foi o envolvimento na política? Como é que você despertou para a política? Aí eu comecei a me envolver um pouco nessa questão, comecei a participar de congressos, né? Congressos de filiação à CUT, a fundação da CUT antes, depois de filiação à CUT. E aí o Clóvis já começou a não gostar muito dessa situação, né? Aí ele dizia assim, ele achava que nós dois devíamos fazer militância, mas militância dentro do PMDB, que era onde ele estava já. E eu já estava na estrutura da igreja, já tem a igreja aí no meio também, do Padre Xavier para a montagem do PT, junto com Maria Helena Lamberti, com Gessé, com a... Meu Deus, com a Gema, né? Com esse grupo todo, um grupo grande da igreja, outro que era da... Esqueci o nome deles, né? Além do Gessé. Ai, me lembro que ele era da fiscal da Receita. Lembra quem ele era? Tinha um grupo grande. Então, é assim, quando eu estava lá, bem dentro da questão política do sindicato, eu comecei a ter alguns problemas dentro de casa, porque achava que eu não devia ir no congresso da CUT, 5.000 homens, 200 mulheres, isso não é para você e tal, umas encrenquinhas assim nessa área. Eu comecei a ficar meio aborrecida com isso, porque o Clóvis era tudo que era o ídolo para mim, que tinha sido dentro da faculdade, que eu tinha acompanhado e eu queria ser junto dele, queria estar ombro a ombro com ele, né? Aí a gente começa a se encrencar um pouquinho. E nessa época que eu mais participei, então, de reuniões e tal, aí eu fui participar de um cursilho de liderança que o Padre Xavier me convidou. Foi lá ali na subida do Morro do São Bento, Cefas, né? É a época em que o Xavier comandava aquilo, o bispo Dom Davi achava ruim, mas aceitava, né? Porque Xavier era bem uma igreja esquerdista, né? Basco, tudo. A orientação dele toda era essa, Irmã Dolores, eles eram os orientadores dos líderes lá. Teologia da Libertação. Isso. Fizemos 3 dias lá de lavagem cerebral, em que os dois disseram para nós, não é para ficar na igreja batendo no peito, não. Vocês têm que estar na rua, vocês têm que ajudar aqueles que precisam, né? Até vão na igreja, hein? Mas não é para ficar lá. Vocês vão se envolver nas estruturas e tal. Eu acho que aí dá um empurrão mais forte. Então, a minha formação é disso, dessa questão da igreja, que você tem que desenvolver o seu papel na rua, junto ao seu irmão, do mais pobre, menos favorecido e tal, que aí eu acabo me envolvendo mais, né?
E daí, desse envolvimento lá dentro do Cefas mesmo, aconteciam reuniões de o que é socialismo, o que é comunismo, várias teorias. Plínio de Arruda Sampaio vinha muito fazer palestra, o próprio Padre Xavier. E para aqueles que foram escolhidos do cursílio. O cursílio, então, vamos dizer, eram 50 mulheres, não me lembro exatamente o número. Dali eram escolhidas 2 ou 3. Estas 2 ou 3 faziam parte da escola de líderes. E eu vou nessa escola de líderes. Quem está, né, nesse cursílio fez com você, que está na política hoje? Alguém? Olha, as mulheres do meu grupo não estão na política, mas todas ficaram envolvidas com o trabalho com a mulher marginalizada. A Marcina, da irmã do Vitor da Vasco da Gama, a Nair, lá na Ponta da Praia, a japonesa, a Rosa. Lembra da Rosa? Lembra da Rosa? Que é a Rosa, a Bernadette. Todas elas continuaram fazendo esse trabalho durante bastante tempo com a questão da mulher marginalizada. Eu também passei por esse trabalho. Eu tive um pouco de dificuldade da irmã Dulce deixar eu ir para frente, porque ela achava que eu tinha que ficar mais estudando, tinha que ler um pouco mais para desmontar os meus valores e aceitar o outro, porque a mulher marginalizada, nós não íamos lá para dizer para elas assim, sai daí, vem vestir roupinha direitinha, não. Nós íamos para dizer que elas eram ser humano. E como ser humano tinham dignidade e nós, né, éramos amigas dela. Só que sentava com elas e elas contavam coisas como aborto, etc., que era um choque para algumas de nós. Então a irmã decidiu que um grupo que era menos chocada com essas coisas podia ir no dia a dia, de ir visitar e tal. E nós tínhamos que estudar, para desestruturar, como que é, desmontar esses valores que a gente trazia de formação e tal. Então, desconstruir. Eu fiquei, acho que uns 2 anos com a irmã Dulce, ali atrás do Colégio São José. Toda tarde eu ia para lá, um grupo nosso, e fazia leitura, e fazia discussão. E eu gostava muito disso também, né? E dali surge um grupo, aí já com Irmã Dolores, com Maria Helena Lamberti, com o próprio Xavier montando reuniões, com Gessé, com esse pessoal que vem fundar o PT. Eles são a ala que vem da igreja. E aí, do outro lado, vem Edmeia, com a Thelma, com o Altino, que era um outro grupo. Daniel, Luzia, Neófite, né? Os Neófite, o Ricardo, marido da Luzia, que vem, então, eles também eram da universidade, eram alunos da Thelma, conviviam com a Thelma também. Então, vem o outro grupo que, então, se junta para formar o PT. O grupo maior era o grupo da igreja, que durante um tempo teve o comando. Mas o grupo da Thelma e do Altino cresceu, engoliu o grupo da igreja, né? Ficaram poucos. Hoje o Maia né? É um reminiscente. Mas tinha outro grupo também, tinha o grupo do Nobel Soares, não tinha? Tinha. Mas é depois. É depois que vem o Nobel. E aí o Nobel vem também de alguma forma para proteger ele, porque ele estava sendo perseguido, né, no sindicato dele, ele precisa disso. Então, um pouco vamos dizer, do perfil do povo da igreja, de dar proteção e o amparo, e um pouco do grupo da Thelma, que queria trazer o sindicalista, que era expoente, já estava aparecendo e tal, né? Mas ele fica pouco tempo por lá também, não acho que não fica muito tempo, né? Aí vem ele, Gerson Roso, né? Não, o Gerson, vem com ele, e vem, o Daniel já vem com a Thelma. Porque, aí o Daniel, o Gerson e outros formam um outro grupo, né? Sim. Que vem a ser o grupo depois liderado pelo Genuíno, não é isso? Ligado ao Porto. Isso.
o povo ligado ao Porto. Bartô, então passa a ser... Canuto. Isso, um povo ligado direto ao genuíno. Aí começa, então, a ter mais estrutura dos agrupamentos, né? E nós fazíamos parte da articulação, que era no comando do Lula, né? O Lula era já... Lula, Zé Dirceu e tal, era o grupo articulação. E existia... Era o 113. 113, exatamente, era o grupo 113. Mas era um grande guarda-chuva, que aí também a Thelma também estava dentro, né? Ela também vem, ela já, não sei se ela vem logo para esse... Ela vem para o grupo, sim, para a articulação. Ela, o Aidimeia, o Altino Dantas, vem também nesse grupo. E com isso a igreja vai desaparecendo. Quem fica mais ainda lá, brigando e tudo, é o Gessé e a Gema, o Maia. O Bartô também, que fica ali um pouco. Ele não era próximo da igreja, o Bartô? Nesse momento, não. Eu não lembro dele nas reuniões. Eu acho que ele era... Ou era próximo da Gema. Então ali tem esse grupo... Mas eles, de certa forma, são para aquela visão que tem esse momento, aquela discussão, eles são um grupo radical dentro. Porque já havia vamos dizer, tinha que já participar de eleição, tinha que buscar cargos políticos, e eles ainda tinham aquela visão do não, né? Mais da formação do povo organizado, eu acho que era mais isso. Eles chamavam o povo da igreja de puristas, né? Eram os puristas. Isso, exatamente. E a Thelma, então, começa a ser a liderança desse grupo que vai buscar a eleição, aí ela vira vereadora. A Gema também, não sei se na mesma época que a Gema é vereadora. Acho que é ou não? Mais ou menos. E eu sou de um grupo ali, que depois da saída da igreja, ainda fico com algumas pessoas, da educação. Você fica na educação aí? Eu sou do grupo da educação. Com a Clara, com a Luzia, com a Rosa, o Ricardo. Aí eu começo a me juntar com a Tânia, que ainda é professora e tudo. Eu começo a me juntar nesse grupo, porque eles também eram todos da PUESP. Então, eu era sindicato e educação, que dá essa formação ali. Aí o sindicato decide que nós, todos membros da diretoria, devíamos nos transformar em líderes nas nossas regiões e buscar também a eleição. Por quê? Para colocar tudo aquilo que a gente montou, de estatuto do magistério, porque não existia antes, nós construímos. E construímos com quem nós chamamos do pai, que era umas coisas loucas, né? Era o Montoro. Montoro que se abre para construir o estatuto. Então, nós íamos em reunião dentro do palácio, eles, Serra e Paulo Renato, que fazem parte da mesa de discussão da formação do Estatuto do Magistério. E aí é um momento que vai ter também... Aí nós também participamos muito, nos envolvemos muito com a questão da Constituinte, porque queríamos ficar na lei, na Constituição, todo um capítulo da educação que nós tínhamos discutido muito. Participei muito dessa atividade, fomos a Brasília, de Santos uma vez, nós fomos... Não, do Brasil todo, nós fomos 2.000 professores, dormimos na porta dos deputados para ver como que eles iam votar algumas questões da educação. Eles nem apareciam lá na Câmara para assinar, porque nós queríamos que eles assinassem compromisso com a área da educação, dos 30% na educação, aquelas coisas. E aí, nesse momento, o grupo que está dentro da direção da PUESP e que faz parte da articulação do PT, porque todos nós éramos da articulação do PT, tomamos a decisão que todos nós deveríamos sair nas nossas regiões como candidato a vereador para trabalhar as constituintes municipais.
que vinha sendo discutida por nós lá. Então, cada um de nós se envolveu nisso, e eu vim aqui, fui eleita na rabeira, né? Só depois que abriu vaga, que eu tive, acho que 1.800 votos só. Quando você foi eleita? Quando? Eu fui eleita quando a Thelma foi eleita prefeita. 88. Ué. E eu fui eleita vereadora. Você foi eleita junto com a Thelma? Foi aí. Mas Thelma prefeita, você vereadora? Isso. E nessa época eu fiquei esperando a ampliação de cadeiras dos vereadores. Eram 19 e passou a 21. Eu entrei nessa rabeira aí. Aí o PT ficou com 3 vereadores. Mariângela, Altino e eu. Quando a Thelma foi prefeita. O Altino era o líder, a Thelma, nós duas, Mariângela e eu. O Gerson era suplente nessa época, né? O Gerson era suplente, sim. Era o primeiro suplente. E aí nós trabalhamos a Constituinte Municipal, eu trabalhei com a educação toda envolvida, e eu acho que, se pegar a lei orgânica do município, a parte da educação é bem avançada, tão avançada que Beto Mansur fez voltar atrás, votar a queda dos 30% na educação, que nós colocamos na Constituinte Municipal. E votado por Fernando Oliva, por Tarô, por Rivaldo Justo, entende? Os professores conseguiram conquistar esse pessoal todo, que não era da nossa visão, né? Mas que aceitaram quase tudo que nós levamos como proposta na área da educação. A lei orgânica do município aqui é bem avançada na área da educação. E aí eu fui presidente do partido, nessa época também. Fui eleita presidente. Fiquei, acho que 2 gestões como presidente. E era vereadora do governo da Thelma. Um governo bom. Um governo que tinha toda uma política voltada, construída por nós durante tanto tempo, né, que era voltado para a questão social. Então, todos nós, vereadores, militantes, estávamos envolvidos para que aquilo desse certo, trabalhamos que não é doido, né? Tinha que dar certo, nós não podíamos errar, porque aquilo tinha que ser perfeito. E aí conheci Davi nessa época, Glauco Arbix também. Fazia muita reunião com eles. Na eleição de 92, né, que eles vêm, né? Não, Davi vem no governo Thelma. Isso. Davi vem... Eles vêm para eleger a Thelma. Davi vem para eleger a Thelma. E trabalhamos com eles as propostas e tal. E Davi ficou. Né? A mando do Lula, Davi ficou como para ser o ponto de apoio do partido, né? Junto à Thelma e tal. Bom, essa história vocês conhecem, né? Não, mas o povo não conhece, você pode contar. Pode contar. É uma história do partido, aí tem muitas divergências, desencontros, muita briga. Aí no governo do Davi, você é secretária, você foi... Aí no governo da Thelma teve muita encrenca. Vamos dizer, ela dividiu dentro do partido, né? Ela praticamente dividiu. Ela assumiu, por um lado, a Mariângela e eu, e a Maria Lúcia era do grupo dela, e o Davi, então tudo só podia através do mando dela, né? E aí a Maria Lúcia, em seguida, a Maria Lúcia vem a ser também, acho que, presidente do Partido dos Trabalhadores, né? E o Davi, já no final do governo, o Davi é o candidato, né? A gente se envolve nessa campanha e tal. E aí o Davi vem a ser o prefeito da cidade. E como prefeito da cidade, eu era vereadora,
fui reeleita, aí já sou reeleita com muito voto, mas fica Maria Lúcia, Maria Ângela e eu, com 4.000 e pouco 4.000 e pouco, 4.000, mas uma pequena diferença, 100, 200 votos de uma para outra, quer dizer, 3 educadoras, e o quarto é o Lascani, também educador, que tem também uma votação expressiva. E o Davi monta uma orientação de que eu deveria ser a presidente da Câmara. E nesse momento a Thelma passa a fazer grandes exigências e tal, exigências de quem ia continuar no governo, quem seria o secretário, quem não seria o secretário. E ela também toma a dianteira, que é a Maria Lúcia, que devia ser a presidente da Câmara, né? Aí a Maria Lúcia é presidente da Câmara e o Davi me coloca como líder dele na Câmara. E em seguida, um ano depois, ele pede que eu vá para a Secretaria da Educação. Aí eu vou ser secretária da Educação. Ele tinha grandes divergências com tudo, e ele disse que tudo que tinha acontecido no primeiro mandato, que era na área da saúde, que foi as policlínicas e não sei o que mais, ele queria fazer agora na educação. Ele ia fazer a revolução na educação. E ele queria que eu tivesse junto ali e tal, porque eu tinha conhecimento no sindicato, amiga dos professores, que ele tinha resistido muito, porque todo mundo dizia, vai pôr uma sindicalista como secretária, imagina, as pessoas não vão aceitar, e que ele decidiu que ia ser eu e tal, e ele queria que eu tivesse envolvida. E ele realmente ajuda e toma posições na área da educação que são inéditas. Naquela época, toda a luta ainda da PUESP, que é base do PT e tudo, era contra a municipalização. O Davi é o primeiro prefeito no estado de São Paulo, junto com a secretária Sueli, que ele carrega, a bancar a municipalização. E foi uma briga. Eu virei traíra da PUESP. Nossa Senhora, mas quanta gritaria, porque que eu assumi a municipalização. Eu falo aqui que é a melhor coisa que aconteceu. Que devia ter feito maior ainda a municipalização. Porque naquela época, como ele foi o primeiro prefeito a aceitar, a municipalização, a gente pôde fazer exigências com o governo do estado. E as nossas exigências foram assim. Nós dividimos a cidade em vários polos, e em cada polo tinha que ter creche, pré-escola, séries iniciais do ensino, como que era antes? Não era... Do ensino fundamental, as séries finais, e o Estado ficava com as séries finais e com o ensino médio. Então, havia uma obrigatoriedade de que, já que a gente pegava os pequenininhos, olha a visão dele que hoje está sendo colocada, que a gente ficava com os pequenininhos, cada pequeno que a gente ficava, ele dava vaga no Estado, no ensino médio. Então, naquele bairro, toda a demanda de criança de 0 a 17 anos tinha direito à escola. A lei que está hoje no Congresso Nacional, que é obrigatório dos 4 aos 17 anos toda criança ter direito à escola, né? Então, nisso já foi aplicado esse estudo. Então, o Estado, era a Rose Neubauer, a secretária, ela veio discutir isso, e só nessa condição é que ele aceitava a municipalização. Então, todo lugar que municipalizava uma escola, a abertura total das vagas do ensino médio era para as crianças que saíam da nossa escola. E depois isso também se desmontou aqui. E aí eu fui secretária do Davi 2 anos, aconteceram problemas na bancada, e ele pediu que eu voltasse a ser a líder dele, porque a Câmara, ele estava perdendo muito na Câmara, eu precisava que eu voltasse. Eu voltei e a Luzia ficou no meu lugar, na Secretaria da Educação. E aí, num determinado momento, ele falou que eu tinha que ser a candidata.
porque o governo estava com dificuldade. A Thelma já fazia luta pública contra o governo do Davi. E ele falou que o governo dele ia acabar se não tivesse no governo dele um candidato. Ele chamou a Maria Ângela não quis. Acho que fez uma avaliação com algumas outras pessoas, aí ele sentou comigo e falou, olha, é preciso saber que este é um papel de militância. E eu preciso que você seja a candidata. Aí fui a candidata, Thelma me estraçalhou dentro do partido, né? Aí desceu o partido inteiro, Zé Dirceu, Genuíno, aquela coisa horrorosa que foi aquela prévia, né? Aquela é uma marca muito ruim para mim. E aí teve a prévia, e na prévia nós perdemos, claro. Mas o pior disso tudo, que no término da prévia, o grupo da Thelma, o Melhado e tal, abriram um processo contra mim. Uma queixa-crime. Que eu disse uma frase no jornal, numa entrevista, que o Melhado agia de má fé. Eu fui chamada pelo juiz e falei que era mesmo. Por que que é? Porque ele faz assim, 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 assim. A senhora confirma? Confirmo. E eu não tinha nem advogado, nem nada. Achei que, imagina. Falei, aquilo é uma brincadeira, uma coisa interna que daqui a pouco termina. Mas eu fui condenada a 3 meses de prisão. E quando fui condenada, eu já não tinha mais como recorrer. Aí, Elias Jacó, que não era nem do PT, nem nada, tinha algumas... Ele que veio me acudir um pouco, e ele pediu para... Ele já era juiz também. Transformou em 2 anos de sursis. Eu, durante 2 anos, todo mês, ia naquela fila atrás do fórum para falar que eu estava em Santos, que eu era residente, que eu não tinha saído e tal, eu tinha que me apresentar. E eu não podia sair de Santos. Tanto é que eu tive uma viagem e tal, eu tive que fazer um pedido ao juiz para poder sair de Santos e tal. Então, os 2 anos serviram para mim lembrar de tudo que tinha acontecido, né? E eu saí na época, eu terminei meu mandato de vereadora, não quis ser mais candidata, não quis mais estar em partido nenhum, tal, saí. É assim, a minha sensação daquela hora é quase como um cachorro que caiu da mudança. Fiquei desorientada, não sabia nem como voltar para casa, os filhos crescidos, já abria álbum de fotografia, eles pequenos, em aniversário, nunca tem a minha foto, ainda tem isso lá, né? E aí decidi que ia ficar em casa, ia cuidar do resto da vida deles e dos netos que iam nascer e tal. E me afastei durante um tempo, esses 2 anos principalmente foi muito dolorido para mim, porque todo mês era a lembrança de tudo isso, né? Eu não acreditei quando isso aconteceu. Que as pessoas com quem eu tinha trabalhado, tinha visão solidária, né? Aí eu percebi que não tem nada disso, que são os grupos que valem, né? Os grupos políticos, né? Que essa estrutura de PT... Enfim. Opa, a gente continua. Tá. Hoje, dia 29, né, de abril, é a segunda parte da entrevista com a professora Sueli Maia. Então, nós estávamos contando desse episódio, né, o episódio da prévia, tudo, e aí a questão da superação, como você foi, aí como você se reintroduziu novamente aí na vida, e na vida política, né, na questão da educação. Então, eu a partir da prévia, né, eu acabei me desfiliando do Partido dos Trabalhadores e decidi não mais fazer militância política partidária e tal, mas estar envolvida com a área da educação, né? Aí eu comecei a trabalhar com uma proposta de educação à distância. Aí fui fazer cursos em São Paulo, voltei para São Paulo, fiz cursos na Escola do Futuro, alguma coisa na USP e tal, mas estava iniciando ainda. A Escola do Futuro foi mais forte essa aprendizagem, gostei disso. Comecei a trabalhar com educação à distância,
Quer dizer, era lá ainda no princípio, né, que as pessoas não estavam muito interessadas, nem os professores de maneira geral. E eu fui trabalhar, agora já com meu companheiro, meu marido, meu namorado, o Gumercindo Milhomem, né? E aí ele abriu uma pequena empresa sobre informação, estratégia, educação, informação, estratégia, tal, estudo. E eu passei a dirigir a área de educação à distância. Então, fiz curso no Senac, fiz esse curso da Escola do Futuro e tal, e iniciei esse trabalho de preparar uma escola virtual, e a gente montou essa escola virtual com o Teleduc, fizemos vários cursos para a CUT, inclusive. A CUT se preparou para um congresso dela. Então, 2 meses antes do congresso, todas as teses que iam ser discutidas foram colocadas nesse Teleduc, que é uma escola virtual, e as pessoas entravam de Manaus, Tocantins. Então, o Brasil inteiro discutiu essas teses, e a gente é o primeiro congresso da CUT que tem tudo registrado, as discussões, os palestrantes, porque a internet permite isso, né? E gostei disso, fiquei animada com isso e tal, e fiquei trabalhando com essa questão por uns 6 anos. Nesse meio tempo aí, Márcio França foi atrás de mim também. Aí ele quis que eu me filiasse, porque ele queria que eu fosse candidata, mas Márcio França comanda São Vicente, né? Não é comando, não tem muita força no comando de Santos, onde aqui tem o Benedito Furtado, o Fabião agora também. Tá. Enfim, eu me filiei, e tiveram muitas discussões sobre isso e tal, e achei que não devia, não conseguia me encontrar nessa discussão. Aí retornei mais ainda em cima da educação à distância, fiquei trabalhando nisso, e quando foi da campanha do João Paulo, ele me procurou. Ele, meu amigo, ele me procurou, conversamos muito e tal, e eu falei para ele assim, porque ele tinha um compromisso, até um compromisso com o PMDB, com o próprio Justo, né, que fez uma dobrada com o antigo prefeito, e que o próximo candidato seria do PMDB. E João Paulo queria mesmo cumprir essa questão, né, de que seria o candidato. Aí ele me disse dos problemas que ele estava enfrentando, problemas dentro da própria administração, do governo que ele estava atuando, que já perceberam que ele começava a despontar como possível candidato, e começaram a montar o grupo contrário a ele, né? E ele estava muito nervoso nessa época, pensando em desistir das coisas e tal. Eu falei para ele, olha, João, o que eu acho é o seguinte, a política é a arte de engolir sapo. Alguém antes de mim já falou isso. Você vai ter que engolir muito sapo, tá sorrindo. Se você aguentar isso, né? Você vai para frente, que você vai conseguir. E ele foi, conseguiu. Eu sei de toda a história, coitado, que ele passou internamente, para que ele fosse realmente, em nome daquele grupo, o candidato. E eu ajudei a campanha, eu ajudei a discutir com o Márcio Lara, o programa de educação, me envolvi, minha família se envolveu também e tal. Aí tudo bem, passou, foi eleito, ficamos todos contentes, felizes, eu voltei lá para o meu trabalho, estava lá, eu ia para São Paulo, estava morando 4 dias da semana em São Paulo, os outros 3 eu ficava aqui. Aí quando foi por volta de meados de dezembro de 2004, João Paulo ligou, dizendo que quando que eu estava aqui, que ele queria conversar e tal, aí ele foi conversar. Aí eu disse para ele que não queria, que não tinha vontade de voltar para a política. E dei nome de um monte de gente para ele. Falei que ajudava e tal. Aí ele ligava para São Paulo. Aí o Gumercindo começou a ver um brilho estranho nos meus olhos já. Aí ele falou, ai meu Deus do céu. Aí sentamos juntos os dois, ele falou, eu sei o que você quer.
Você está louca para completar o trabalho que você não fez. Porque ficou aquela coisa, né? Eu entrei na secretaria no tempo do Davi, fiquei 2 anos, dei início a uma série de coisas, mas não completei nada. Aí eu falei, ai, Gu, na verdade eu tenho vontade sim, de tentar fazer isso de novo e tal. Então, faz o que você tá querendo fazer. Aí assumi a Secretaria da Educação e desde o início tenho apoio total do João Paulo. É verba, é investimento. Ele grita lá no escondidinho comigo, né? Que eu sou uma gastadeira, que quanto mais dinheiro ele põe, mais se gasta na educação, não sei o quê. Mas eu sei que ele tem como prioridade, não no discurso, a prioridade efetiva dele é a saúde e é a educação. E aí, carta branca, né? Discutir projeto com ele, encaminhamos juntos, o programa Toda Criança na Escola, o programa de ampliar a permanência das crianças, fazer tempo integral. Para isso tem que construir mais. Construímos 10 escolas, entregamos 10 escolas em 4 anos. Fez a compra do colégio da escola americana, né? Foi uma felicidade imensa fincar a bandeira do público dentro da escola americana. Assim também foi na escola santista. É uma sensação muito boa, né? De abrir aquela porta para aquelas crianças ali daquele bairro sem nenhuma possibilidade de ter qualquer lugar de lazer, nem nada, né? Então tem sido uma coisa muito gratificante. Muito pesado o trabalho, a secretaria é muito grande, muito brava a briga dentro do governo, porque nós somos a secretaria que estamos diretamente com o público, né? E os secretários que ficam lá, que guardam o dinheiro, que guardam a gestão, é uma dificuldade de entender que sala de aula não pode ficar sem professor, né? Você tem que estar contratando, você tem que contratar por 650, porque não tem jeito. Cada concurso não dá tempo de cobrir tudo isso. Isso é muito desgastante, porque, embora João Paulo esteja junto, João Paulo fala, a hora que entra na burocracia a coisa é muito morosa, muito difícil. E nós estamos vivendo isso agora, né? Principalmente com as reformas das escolas, que pode até estar trazendo algum prejuízo para todo o projeto pedagógico que está sendo desenvolvido. Porque uma escola, tudo bem, os meninos estão aprendendo, ótimo. Só que a escola está entrando água por tudo quanto é lado. Então, vocês não previram. Previmos, fizemos um projeto, tem um caderno desse tamanho, com todos os projetos das reformas e tal. Então, é um momento muito difícil que está vivendo esse governo. Mas uma coisa eu tenho certeza, é um governo que vai deixar uma marca grande na área da educação. Vai ficar para a história. É os meninos tendo aula em tempo integral, né? A gente passou a discutir isso com a região como um todo. Aí eu passei, dentro desse trabalho que eu venho fazendo aqui, acabei sendo eleita presidente dos gestores municipais de educação do Estado de São Paulo. Sou a presidente da Undime, União dos Diretores Municipais de Educação. Muitas propostas nossas passaram a ser parte do dia a dia de outras cidades. Se vocês fizerem uma análise aqui nas cidades, todas elas estão pipocando com escola de tempo integral, né? E aí colocamos a legislação da escola em dia, transformamos Santos em sistema de educação, ele não era um sistema de educação. Trabalhamos o plano municipal de educação, 10 anos Santos não fez um plano municipal, acabou de fazer agora o plano municipal de educação. E orientamos também a região, a partir de ocupar esse cargo de presidente da União, dos dirigentes municipais, a que todos eles também desenvolvessem mais essa questão da educação. E a partir de ser presidente da União Municipal de Educação, o secretário, então, que assumiu, Paulo Renato, acabou convidando para que eu assumisse um cargo de Conselho Estadual de Educação. Então, também faço parte do Conselho Estadual de Educação, trabalho
as legislações do Estado de São Paulo, que também tem muita coisa e tal. Enfim, estou fazendo aquilo que eu gosto, que é a educação, do qual nunca deveria ter me afastado. Eu acho que é isso, eu digo que o meu partido hoje é a educação de qualidade, é a luta por, assim, não é para... Antes eu podia pensar que a escola particular tinha que acabar tudo ser do Estado. Mas hoje eu não penso, não. Hoje o que eu penso é que a escola pública tem que estar na melhor condição que a escola particular. E o pai da criança pode ter a escolha, se ele quer ir para a escola particular ou se ele vai para a escola pública, né? Mas nunca ele vai escolher pagar uma escola porque a outra é muito fraca. Então, é esse o objetivo que a gente tem. E o objetivo também é focar na criança. A escola existe porque existe a criança. Então, o professor tem que ser bem remunerado, tem que ter plano, tem. Agora, ele também tem que olhar pela criança, sabe? Ele tem que ter essa visão de que aquela criança é responsabilidade dele. Então, todos os direitos que ele tem na lei, que a gente ajudou até a construir e defende, ele não pode se utilizar disso em prejuízo da criança. Hoje eu vejo o outro lado, né? Antes eu olhava pelo lado do sindicato e hoje eu vejo o lado da criança. A criança quase que tem que ter um PROCON de defesa da criança, né? O professor tem direito às faltas, aí ele falta muito, entra outro na sala, entra outro. Tudo isso reverte em prejuízo da criança. Então, o meu trabalho hoje é esse. Eu gosto disso que eu estou fazendo. Acho que, pela equipe excelente que eu tenho na secretaria também, eu consigo ir alcançando os objetivos que a gente propôs, do planejamento e tal. E agradecer muito ao prefeito atual, João Paulo, porque ele tem sido um grande companheiro na jornada da educação. Ele não é só do discurso, não. Ele é de fazer. Ele faz. Ele fala e ele faz. Então, foi muito bom trabalhar com ele. Podemos para considerações finais suas. O que você quer nas considerações finais? Se tiver alguma coisa mais que você queira acrescentar para nós, que tem esquecido ou que acha que deva falar. Para falar, alguma coisa que deva falar, fala. Não, eu acho isso. Eu acho que eu agora ficaria, talvez, numa coisa mais tranquila, né? Não mais em comando de secretaria, não. Já pensando no futuro, sim, mas ainda na área da educação. Eu acho que esse é o caminho do desenvolvimento desse país, é aí mesmo. Tem que estar olhando, tem que ter dinheiro, tem que ter o dinheiro do pré-sal, tem que pôr dinheiro na educação, né? Cuidar desse dinheiro, claro, não deixar o dinheiro sair para outros cantos, mas só assim que a gente vai realmente poder acompanhar o ritmo de desenvolvimento que hoje está, um país que já está para ser entre os 5 países, né, no mundo, os 5 primeiros países, quando que os outros países desses 5, todos desenvolveram a educação e tal, e nós estamos lá na rabeira, né? Todos os dados e tal, isso me machuca muito ainda dessa questão, dessa diferença grande que existe entre os países desenvolvidos e os no qual nós estamos querendo fazer parte, e nós. Essa diferença tem que ser resolvida rápido, com dinheiro, com maiores investimentos. Me parece que estão fazendo bastante, mas muito mais tem que fazer. Os empresários têm que estar envolvidos, têm que entender dessa necessidade da formação e fechar isso cuidando um pouco dos meus netos, que eu tenho 7 netos para serem cuidados. Tudo bem. Então, em nome da Fundação Arquivo Memória de Santos, eu, Dionísio, quero agradecer a professora Sueli Maia pelo depoimento. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês também.